E galerinha do canal, tudo bem com vocês? Bom, gente, espero que sim. E, gente, eu tô trazendo aqui hoje, né, esse aviso, porque não saiu um vídeo ontem, né, que meio que um dos vídeos que eu ia trazer, o outro eu não consegui trazer por causa do horário e tal. E um dos vídeos que eu ia trazer, é um vídeo que vai sair hoje, vocês vão entender o porquê, porque demora pra eu conseguir produzir ele, e quando eu produzir já era tarde demais o conteúdo pra ir, né? Aí eu não consegui trazer vídeo pra vocês ontem, mas hoje saem os vídeos normais, tá? E eu vou tentar trazer 2 vídeos, mas não é garantido, tá? Um é garantido, o outro eu não sei, tá? Bom, gente, é isso, só um recadinho aqui bem rápido, passando pra vocês aqui. E bom, a gente se vê no vídeo. Um beijo, um abraço, valeu!